Olá, eu sou Francesco Dávila, sou artista, professor, pesquisador, licenciado em teatro pela Universidade Federal de Pelotas e atualmente eu curso especialização em Direitos Humanos pela Universidade Católica de Brasília. É um prazer poder fazer parte do Seminário Ibero-Americano sobre o processo de criação nas artes. Eu estou participando do GD 7, comunicando o artigo intitulado Sol Pixelado, reflexões sobre o processo de criação em tempos pandêmicos. A pergunta que move este trabalho é como fica o processo de criação do artista diante de uma política de distanciamento social? Como é o processo de criação do artista em tempos de pandemia e como que o artista, além de produzir o seu trabalho, consegue propagar o seu trabalho? Primeiramente, é uma reflexão acerca do meu próprio processo de criação. Eu analiso o processo de criação do GIF Sol Pixelado. A arte, como uma das mais importantes expressões humanas, acompanhou ao longo da história as intempéries do desenvolvimento humano. Enfrentou diversas crises, pandemias, pestes, conflitos políticos de várias naturezas, como ditaduras, por exemplo, e, claro, a Covid-19. O meu artigo, primeiramente, traz uma breve reflexão histórica de alguns momentos em que a arte foi posta em xeque e os artistas precisaram se adaptar. Impactos, por exemplo, na produção artística, na temática e na estética de crises como a da peste negra, como a das duas grandes guerras mundiais, da ditadura militar brasileira, do vírus do HIV, que aterrorizou o mundo no início da década de 80 e, claro, recentemente, a Covid-19. O estudo, além de trazer alguns problemas encontrados pelos artistas no seu processo de criação durante a pandemia da Covid-19, também traz estratégias adotadas por alguns artistas. Por exemplo, o Núcleo de Estudos da Performance, radicado no Ceará, estreou em julho de 2020 a performance A História é uma Profetisa com os Olhos para Trás, que, através de várias plataformas como Instagram, Facebook e WhatsApp, criou ali uma ficção sobre passado, presente e profecias futurísticas. É uma performance relacional. Todo o processo foi construído na rede, como a divulgação, como a compra dos ingressos, a realização do trabalho, né? Então, essas diversas plataformas, as redes sociais, são utilizadas pelos artistas na sua criação e construção do seu objeto artístico. Também propostas para impulsionar os trabalhos de artistas, como é o caso do primeiro Museu Brasileiro do Isolamento. É outra iniciativa que é criada durante a pandemia da Covid-19, que em outubro de 2020 já passava de 90 mil seguidores no Instagram, né? E mais de 300 trabalhos compartilhados. São estratégias, então, de criação e propagação do objeto artístico. Com essa impossibilidade de ver o pôr do sol, o sol natural foi trocado, então, pelos pixels da imagem, né? Então, o sol, enquanto imagem, foi projetada na parede da minha casa, né? Na parede do meu quarto. E o movimento do sol na parede foi fotografado em série, dando origem, então, a um GIF. Então, eu analiso no meu trabalho que todo o processo de criação desse GIF, ele foi feito na rede, né? É uma criação para a internet. Durante o ano de 2014, uma imagem percorreu o mundo, o sol sendo projetado em telões televisivos na China. Esses telões que eram utilizados antes para compartilhamento de informações comerciais e turísticas, estava sendo utilizado para reproduzir de forma artificial o nascimento do sol, né? Por causa da poluição do ambiente. Então, essa imagem percorreu o Facebook, o Instagram no ano de 2014 e ficou no meu inconsciente. Então, primeiramente, a inspiração para a criação desse GIF surgiu na própria rede, né? Com essa imagem que foi compartilhada em 2014. Bom,
Depois a pré-produção, produção e pós-produção do trabalho também foi feita na rede, né, na internet. As imagens foram fotografadas pelo próprio artista, por mim, editadas no computador, utilizando o Google Fotos, eu criei o GIF, né? A projeção dessas imagens foi feita com um projetor que foi comprado na internet, e depois a vinculação do trabalho nas mídias, Facebook, Instagram, né? E no site, no meu site. Então, todo o processo de criação foi feito na rede e é um trabalho para a rede, né? Desde a criação, desde a inspiração para a ideia, a pré-produção, a produção e depois a pós-produção, porque o GIF foi inscrito no edital da hashtag Quarentena Projetada, do Instituto Moreira Salles e Mídia Ninja, e dentre mais de 13 mil inscrições, foi um dos 342 trabalhos selecionados para ser projetados em 10 cidades brasileiras. Então, constatei então que a tecnologia, a internet e a casa do artista se transformaram em plataformas de criação intensas, né? e sob condição sine qua non durante a pandemia da Covid-19. Mas eu constatei também como a arte, mais uma vez, né, se adaptou às circunstâncias e os artistas, mais uma vez, refletiram, né, sobre esse momento cruel, né, e fatídico em que vivemos nos últimos tempos.